Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Mugo e você está em prova de engenharia. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre licitações e contratos administrativos, falando agora sobre o artigo 19. Vamos lá? Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços, de licitações e contratos deverão instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços, criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos, instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Dando continuidade, instituir com auxílio do órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, geralmente aí a Procuradoria especializada do órgão e o controle interno fala o que? A gente está falando da auditoria interna do órgão, modelos de minutas digitais ou termos de referência de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção de minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, utilização e atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Dando continuidade, o catálogo eletrônico de padronização de compras poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja o menor preço ou o maior desconto, geralmente aí, pessoal, pelo pregão, né? E conterá toda a documentação e os procedimentos próprios de fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Dando continuidade, a não utilização do catálogo eletrônico deverá ser justificada por escrito anexado ao respectivo processo licitatório. E nas licitações de obras de serviço de engenharia e de arquitetura tem que ser utilizado o quê? A modelagem BIM, tá bom, pessoal? A modelagem BIM é a técnica mais moderna aí para a utilização em obras de engenharia, especialmente obras de engenharia civil e arquitetura, tá? Dando continuidade, os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ter qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Ou seja, nós temos ali os artigos comuns e os artigos de luxo. Os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão em regulamento os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias de comum e de luxo. A partir de 180 dias contados da promulgação dessa lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição pela autoridade competente do regulamento que se refere ao parágrafo 1º desse artigo, do artigo 20. Ou seja, só pode comprar bem comum e não bem de luxo. Bacana, pessoal? Dando continuidade, artigo 21. A administração poderá convocar, com antecedência mínima de 8 dias úteis, a audiência pública presencial ou à distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, como o quê? Como estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação. Parágrafo único. A administração também poderá submeter a licitação prévia à consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. Dando continuidade, pessoal, o edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Pessoal, a matriz de riscos ela é obrigatória para contratações no regime semi-integrado e integrado. O regime semi-integrado é quando a administração pública entrega o quê? O projeto básico, a empresa faz o projeto executivo e a obra. Já na nossa contratação integrada, você entrega o quê? Um anteprojeto, a empresa faz o projeto básico, o executivo e entrega a obra, executa a obra. Bacana? A matriz que trata o caput desse artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência de sinistro e mitiguem seus efeitos, caso isso ocorra durante a execução contratual. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal? Olha só, primeiro tem que ter as hipóteses de alteração de restabelecimento da equação econômico-financeira, tudo bem? Se tiver um desequilíbrio econômico-financeiro, tem que estar falando como vai resolver esse problema. A possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual e a contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato. Bom, e aqui vai o exemplo, pessoal, olha só, temos a probabilidade de ocorrência, temos o impacto e o nível de risco, que é exatamente o que? A probabilidade vezes o impacto. Então, nessa matriz, exemplo que eu coloquei na nossa aula, temos o que? A probabilidade de 1, impacto 3, então o nível de risco é 3, tudo bem? Vamos aqui para a quarta linha, a probabilidade 2, o impacto é 3, então o nível de risco é igual a 6. Então, a gente consegue definir, né, majorar aí os valores de cada
risco que a gente tem na nossa matriz, né? E alocar esse risco para cada responsável, beleza? Dando continuidade, vamos falar aqui, continuar o artigo 22, quando a contratação se referir às obras e serviços de grande vulto, que são maiores que 228 milhões, esse valor era de 200 milhões no início da nossa lei, em 2021, tá? Ou forem adotados em regime de contratação integrada e semi-integrada, como eu falei para vocês, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associada à escolha da solução do projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade. Ou seja, ele não quer, a administração não quer que o projetista, né, que o contratante aí tenha a desculpa de falar assim, mas vocês me deram um projeto falho, e por causa desse projeto falho, está dando problema na minha obra, tudo bem? Ou seja, já a contratação integrada e semi-integrada já mitiga esse risco. Por quê? Porque o projeto executivo sempre está na mão do contratante que vai executar a obra. Bacana? Vamos dar continuidade aqui. Antes de continuarmos nossa aula, vamos falar sobre o Decreto Presidencial 7983. Pessoal, isso aqui é um decreto que é muito estudado pelos estudantes de engenharia e tem vários conceitos aqui que são utilizados na nossa lei. Por isso que a gente vai rever aqui os principais artigos desse decreto. Primeiro, o artigo 3º. O custo global de referência das obras de serviço de engenharia, exceto os serviços de obra de infraestrutura de transporte, né? Temos ali o DENIT, será obtido a partir da composição dos custos unitários previstos no projeto que integra o edital de licitação menores ou iguais à mediana de seu correspondente nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, o SINAP. Pessoal, o SINAP é o Sistema de Custos da Caixa Econômica Federal, tudo bem? E por que eles estão falando que tem que ser os valores menores ou iguais à mediana? Imagine ali que você tenha uma cotação, e tenha feito uma cotação de qualquer insumo, tudo bem? Um joelho de 100 milímetros, um tubo de 100 milímetros, uma esquadria, que seja, tenha feito 20 cotações. Tá? Se você tirar a média desse valor, os extremos, né, os extremos no valores extremos na cotação vão influenciar nessa média. Agora, se você utilizar a mediana não é influenciada pelos extremos. Por isso que sempre se utiliza a mediana, porque fica mais simples. Imagine que você tenha feito uma cotação que oscila por torno de R$100. Aí você fez uma cotação muito baixa. Tinha R$5 o valor e tinha uma outra cotação de R$1.000. Esses valores iriam influenciar na média, mas não influenciam em nada na mediana. Por isso que eles usam a mediana. Bacana? Então, continuando, o SINAP deverá ser mantido pela Caixa Econômica Federal, seguindo definições técnicas de engenharia da Caixa Econômica Federal e de pesquisa de preços realizadas pelo IBGE. Quem faz a pesquisa do SINAP é o IBGE. Bacana? Vamos dar continuidade. O disposto nos artigos 3 e 4 não impede que os órgãos da entidade da administração pública federal desenvolvam novos sistemas por meio de justificativa técnica e submetam à aprovação do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão à época. Tudo bem? Então você pode sim ter uma outra central de custo que não o Ciclo e o SINAP. O Ciclo para engenharia rodoviária e o SINAP para construção civil. Você pode ter outro sistema de custo, mas tem que ter justificativa e tem que ser incompatível com esses dois. Beleza? Aqui alguns exemplos, tudo bem? CIURB de São Paulo, Embasa na Bahia, AGETOP, Goiás, são todos outros sistemas de custos que não são utilizados o Ciclo e o SINAP. Eles usam esse sistema de custos criado para eles. Beleza? Vamos dar continuidade. Em caso de inviabilidade da definição nos custos conforme disposto nos artigos 3º, 4º e 5º, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal em publicação técnicas especializadas. Ou seja, você pode ter outro valor, mas tem que ser muito bem fundamentado. Bacana? Os órgãos e entidades responsáveis do sistema de referência deverão mantê-los atualizados e divulgados na internet. Na elaboração dos orçamentos de referência, os órgãos e entidades da administração pública federal poderão adotar especificidades locais ou de projeto na elaboração das respectivas composições de custo unitário, desde que demonstrada a pertinência dos ajustes para a obra ou serviço de engenharia a ser orçado em relatório técnico elaborado por profissional habilitado. Os custos unitários de referência da administração pública poderão, somente em condições especiais justificadas em relatório técnico elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor, exceder seus correspondentes do sistema de referência adotado na forma do decreto. Ou seja, você pode ter valores acima da mediana do SINAP, contudo aí também tem que ser muito bem fundamentado. Bacana? Voltando agora à nossa Lei 14.133. Olha só, artigo 23.
O valor previamente estimado na contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerando os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas o potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Dando continuidade, no processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços gerais, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não. Olha só, pessoal. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana. Você vê que tem tudo a ver com o decreto 7983 de 2013 que eu acabei de ler para vocês, correspondente no painel de consulta do preço do Banco de Preços em Saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Aí só muda o que? Só muda a base de dados, mas o princípio é o mesmo. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano. Pesquisa direto de, no mínimo, 3 fornecedores. O nosso antigo esquema aí dos 3 fornecedores. Você precisa, pelo menos, de 3 orçamentos. Bacana? Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. No processo licitatório para a contratação de obras, bens e obras de serviço de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado acrescido do percentual de benefícios de despesas indiretas é um valor que é multiplicado pelo custo, a gente vai ver isso aí, qual é a composição do BDI, tá? E a referência dos encargos sociais, os encargos sociais são os valores que são acrescidos à mão de obra, tá? Será definido por meio da utilização dos parâmetros na seguinte ordem: composição dos custos unitários menores ou iguais à mediana dos itens correspondentes ao sistema de custos referenciais de obra do ciclo para serviços e obras de infraestrutura de transporte, ou seja, falou em rodovia, vai usar o ciclo, ou do Sistema Nacional de Pesquisa e Custo Índice de Construção Civil, SINAP, para demais obras de engenharia. Falou em rodovia, vai usar o ciclo, falou em construção civil, vai se usar o que? O SINAP. Bacana? Dando continuidade. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo. Contratações similares feitas pela administração pública em 1 ano, pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas. Bom, e aqui a gente vai falar rapidamente sobre os encargos sociais e o BDI. E o BDI, pessoal, de acordo com a decisão 255 de 99 do TCU, é um percentual aplicado sobre o custo para chegar ao preço de venda a ser representado pelo cliente. Ou seja, você tem o seu custo planilhado, você multiplica ele pelo BDI, você chega no seu preço de venda. E o BDI é composto por 5 parcelas. A administração central, que gostamos de chamar de overhead, tudo bem? É o custo fixo central que você tem aí para a sua empresa. Seguros, riscos e garantias, despesas financeiras, lucros e o imposto, que são 3 só. O PIS, o CONFIS e o SSQN. Bacana, pessoal? Isso aí é bem cobrado em engenharia. Eu estou passando aqui rapidamente para vocês entenderem o que é o BDI que está falando na nossa lei. Tá? E também temos aqui o Acórdão 2622 de 2013, que apresenta os valores máximos, mínimos e medianos do nosso BDI. Olha só, o BDI mínimo para a construção de rodovias é 19,6 e o máximo é de 30,95 para obras portuárias. Então, o nosso BDI ele tem limite, sim. Bacana? Bem importante aí falar isso também. Bom, e aqui vamos falar rapidamente aí dos impostos, tá? Temos aí os encargos sociais que são aplicados na mão de obra, tá? Para a mão de obra direta, tudo bem? Os horistas, temos um encargo de 117% aproximadamente, de acordo com o nosso SINAP. Já para os mensalistas, esse encargo é menor, é de 73,44%. Eu só estou mostrando isso rapidamente, isso aí está muito bem explicado na minha aula sobre análise orçamentária, sobre o SINAP, tá bom? Apenas para vocês entenderem o que eles estão falando na nossa lei, quando eles estão falando de BDI e de encargos sociais. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade aqui, artigo 23. Nas contratações realizadas por municípios, estados DF, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado na contratação a que se refere o caput desse artigo poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Novamente, aí, muito parecido com o decreto 7983. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratação semelhantes de objeto da mesma natureza, por meio de apresentação de notas fiscais emitidas por outros contratantes pelo menos 1 ano, né? A regra aí de 1 ano.
Bom, continuando, no processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia sob regime de contratação integrada e semi-integrada, o valor estimado de contratação será calculado nos termos do parágrafo 2º desse artigo, acrescido ou não da parcela referente à remuneração do risco, e sempre que necessário, o anteprojeto permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido no inciso 1 do parágrafo 2º. Dando continuidade, na hipótese do parágrafo 5º desse artigo, a contratação de obra e serviço integrada ou semi-integrada será exigida dos licitantes ou contratados no orçamento que compuser suas respectivas propostas no mínimo ou mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Bom, artigo 24, desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento de quantitativo e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. E, nesse caso, o sigilo não prevalecerá para órgãos de controle interno e externo. Ou seja, isso era muito comum no RDC, tá? Antigamente aí tínhamos aí a lei somente do RDC, fazia o que? Você apresentava o orçamento no escuro, né? Você tinha os quantitativos e o empresário, né? A iniciativa privada que fizesse a composição de custos e apresentasse seu orçamento final. Contudo, o orçamento, vamos falar assim, o orçamento sigiloso, ele era cedido sempre ao TCU, ao TCDF ou ao órgão de controle interno do próprio órgão, né? No caso aí, a auditoria. Bacana? Com isso, a gente faz uma questãozinha simples do SEBRASP de 2022. O orçamento estimado para a contratação mediante o processo licitatório pode ter caráter sigiloso, inclusive em relação aos órgãos de controle externo. Pessoal, absurdo, né? Até parece que o orçamento sigiloso vai atender o quê? O órgão de controle externo. Então, está errada a questão. Bom, com isso a gente acaba essa parte da aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, dá um joinha, se inscreve no canal e até a próxima.